qual que é o nosso grande objetivo, né? O porquê desse Sim. projeto. Que é exatamente a gente estar explicando para os gestores, para os líderes de equipe, quais são as principais ações que devem ser realizadas a fim de evitar aí um passivo trabalhista, a fim de exercer uma boa gestão sem aumentar custos e efetivamente cumprindo com a legislação trabalhista. Então, nós vamos, ao longo desses momentos, dessas temáticas, nós vamos trazendo alguns cases, alguns fatos que ocorreram, de modo a ilustrar, né? Aqui a gente não está buscando um lado ou outro. Na verdade, a gente está buscando o equilíbrio da relação, porque a gente entende que uma relação equilibrada ela vai ser mais frutífera, ela vai gerar melhores resultados, ela vai evitar adoecimentos e ela vai, por conseguinte, trazer aquilo que a empresa objetiva, que é resultado, que é satisfação do cliente externo, mas também sem esquecer do cliente interno. E aí eu queria que você novamente se apresentasse e falasse um pouco da sua visão desse nosso projeto. Primeiro, eu gostaria que você me fizesse um favor. Diga. Olhe para sua câmera aí do celular e veja se meu rosto está maior do que eu quero para estar. Tá um pouquinho. Vê se você consegue Pronto. reduzir um pouco. Vou tirar o filtro, então, porque Aí, com filtro ele o fica. filtro, quando a gente coloca o filtro, dá um zoom. Eu não sei Isso. como que faz para tirar. Pronto, agora Bom, tá mas legal. enfim. Vamos lá, eu sou Bárbara Paracampos, sou advogada trabalhista. E ontem, Edmundo, eu falei uma coisa numa live que eu achei incrível. Eu sempre advoguei, né? Eu advoguei durante muito tempo para grandes empresas, depois eu advoguei para empresas de pequeno e médio porte, e depois eu mudei de lado e comecei a advogar para reclamante. Mudei de lado, comecei a advogar para reclamante. Hoje, gente, eu advogo também para PJ, tá? Eu advogo para empresa e para PJ. Tenho poucas PJs, advogo para poucas PJs, porque confesso que PJ dá muito trabalho, muita dor de cabeça e remunera pouco. Mas advogo para algumas PJs, inclusive hoje passei a tarde tratando com uma cliente, né, que é empresária. E o que eu falei ontem na live foi que essa vivência de advogar para grandes escritórios, para pequenos escritórios, me deu uma visão 360 de um processo trabalhista, de uma ação trabalhista, de um vínculo de emprego, entendeu? E aí, justamente por isso que nós dois resolvemos criar esse canal e criar esse programa, que é um programa para apaziguar as relações de trabalho. Aqui a gente não vai tomar lados. Aqui a gente vai fazer com que o gestor, de forma tranquila, cumpra a legislação, entenda a legislação. Porque nosso objetivo qual é? Gestor, entenda a legislação. Entenda o que é que o juiz quer que você faça para você implementar na sua empresa e você não ter um passivo trabalhista, um custo, uma dívida, não ficar com medo da justiça. E tudo isso sem você aumentar os seus custos do seu dia a dia. Não é isso? Perfeito. Eu acho que é isso mesmo. E é sempre bom a gente esclarecer aqui para essa nossa audiência que nos acompanha, né? Porque é importante que as pessoas saibam qual é o nosso real objetivo. É dar o máximo de ferramentas e de conhecimento para os gestores. Quem lidera uma pessoa, eu já considero que está enquadrado, né? Você viu que ontem teve até uma pergunta para a doméstica. Então, em algum momento, se você tem um empregado doméstico, você está liderando ali. Você ali é o gestor, uma pessoa. A partir de um, já está valendo para a gente. E a gente quer dar o máximo de ferramentas para que essa pessoa possa exercer a sua liderança, exercer os seus objetivos, sem estar ferindo legislação trabalhista. E aí eu acho que os casos, as histórias que a gente traz aqui, as reflexões, elas são importantes porque elas já são fruto da nossa vivência, né? Nossas carreiras, elas caminham meio aí que em paralelo, a gente sempre fala isso, né? Você já vai, quando a coisa já aconteceu e já está na última instância, onde você entra. Eu sempre trabalhei aí na área de recursos humanos com a prevenção, né? E com orientação. E hoje, no exercício também de liderar pessoas, eu me vejo aí diversas vezes em situações onde eu preciso recorrer àquele cinturãozinho de utilidades e sacar ali a melhor ferramenta para adequar aquela situação.
Mas Adorei hoje, esse termo, cinturão de utilidades. é isso aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal e também bem polêmico. Ontem a gente falou de horas extras, hoje a gente vai falar sobre intervalos de jornadas. E Tá, aí eu já vamos falar. começo com você com o famoso intrajornada, né? Porque até é bom que a gente conceitue aqui e a gente sempre está fazendo esse exercício de voltar para o básico, de começar aí construindo aí o conceito do início. Quando a gente fala de intervalo de jornada, sempre surgem duas palavras mágicas, né? A intrajornada e a interjornada. Então, se você puder já fazer com a conceituação aí inicial da intrajornada, é importante para a gente começar a desenvolver aqui a nossa conversa. O intervalo intrajornada é intervalo dentro da Dentro, jornada de isso. trabalho. É o que é dentro. Então, é aquele intervalo para descanso, almoço, refeição. Esse é o intervalo intrajornada. O interjornada é o intervalo entre duas jornadas de trabalho. Que é o Perfeito. intervalo, aquele intervalo de 11 horas, da hora que você vai para casa dormir, até a hora que você volta para a empresa de manhã. Você, não, eu tô falando dormir de manhã, tem gente que trabalha de noite, mas assim, da hora que você sai da empresa até a hora que você retorna para a empresa, esse é o intervalo interjornada. Importante a gente fixar isso, né? Intra, dentro. Então, tá ok. Dentro. Esse é E o o que não é famoso... dentro é inter. Isso, é o fora. E aí, assim, esse intra é aquela famosa pausa, a mais tradicional, pausa do almoço, né? Do almoço, da janta, do descanso. Mas vamos colocar aqui que grande parte da nossa sociedade ela trabalha no turno comercial, aquele horário 8 às 18, 8 às 17. Então, esse é o intra. O inter é quando você sai da empresa para retornar para sua casa e você vai voltar no dia seguinte, horas depois, que é o que a legislação exige aí dessas 11 horas. Mas vamos no mínimo, falar... 11 horas. No mínimo. Vamos falar primeiro dessa questão da intra, que é dentro da jornada. E aí a minha primeira pergunta para você é: existe um tempo mínimo e um tempo máximo para essa pausa de almoço, por exemplo? Existe. O intervalo para quem exerce jornada de 8 horas é de 1 hora. Acima de 6 horas de jornada de trabalho, acima de 6 horas, trabalhou acima de 6 horas durante um dia, você já vai ter direito ao intervalo de 1 hora no mínimo, tá? E no máximo, a regra geral é que no máximo esse intervalo deve ser de 2 horas. Não pode ser de 3 horas, de 4 horas, de 5 horas. No máximo, 2. Existem exceções, que são as exceções previstas em normas coletivas, acordos coletivos. Aquelas que o sindicato fala, dessa forma pode, tá? Mas tirando isso aí, a regra geral que a gente tem que decorar é no mínimo 1, no máximo 2 horas. Tá, é bom você falar disso, porque assim, às vezes, né, assim, no nosso dia a dia, a gente acaba vendo algumas coisas aí que eu acho que podem estar gerando aí um futuro passivo trabalhista. Vou dar um exemplo aí. Você Rapidinho, advoga... Edmundo, posso só... Pode. O que é passivo trabalhista? Passivo trabalhista é quando você lá na frente vai se deparar com a doutora Bárbara na Justiça do Trabalho para reparar algum dano. Pronto, é só porque eu aprendi, como eu lhe disse, né? O óbvio precisa ser dito. Então, para você não gerar um transtorno que mais para frente você vai ter que resolver na justiça. Exatamente. É um passivo trabalhista. Desculpa, vá, continue. Um possível débito, né? Um possível custo. Débito. Um possível custo que você vai incorrer. Porque se você não está andando conforme a legislação, alguém algum dia pode levantar e querer que esse dano seja reparado. Exato. E aí você vai pagar pelo período onde você descumpriu. É por isso que a gente é muito importante, até a gente vai se policiando aqui, fazendo meio que um dicionário, né? Legal. A gente podia fazer isso, boa ideia, um glossário, vou anotar. Exato. Glossário. Tipo o dicionário aí do baianês, a gente vai fazer agora um de RH Juridiquês. e o juridiquês, exato. Trabalhei.
E aí, Bárbara, assim, você advoga em Salvador, né? Você está falando de Salvador. Salvador Eu é queria... região metropolitana. E região metropolitana. Eu queria já começar falando, por exemplo, restaurante. Às vezes a gente percebe nos restaurantes, você vai de manhã no restaurante, lá aquele horário de meio-dia, você tem um garçom trabalhando. E aí, por uma coincidência, nesse mesmo dia, você volta à noite, nesse E é o mesmo mesmo cara. restaurante, e ao mesmo cara lá. Aí, assim, isso pode? Em regra, não. A regra, não. Só que se o sindicato dos restaurantes disser que pode ser que possa. Aí vai cair aí Entendi, para a interpretação do juiz, entendi. tá? Mas porque esse intervalo entre duas jornadas tem que ser de 2 horas. Exato. Se você, não, vou considerar então que eram 2 jornadas, uma jornada de manhã, outra jornada de noite. Aí você vai cair na violação ao intervalo interjornadas, que é de Interjornal. 11 horas. Então você tem que ter sua equipe da manhã e sua equipe da noite. Entendeu? Perfeito, A norma coletiva de restaurantes aqui em Salvador não permite. Diz que o intervalo tem que ser de no máximo 2 horas. Pelo menos a perfeito. norma coletiva até 2020 previa isso. Eu não sei se já tem alguma diferença, tá? Então, aí, você, dono de restaurante, você que é aí um pequeno empresário, médio empresário, atentar bastante para isso. Não adianta que, vamos lá, comece a jornada lá pelas 9, 10 da manhã, que é a hora que está organizando o restaurante. Quando 14 horas encerra o movimento, você dá lá 3, 4 horas de descanso. Tem até um garçom que pode morar perto, você liberar para ele ir para casa, mas legalmente isso não pode, porque inclusive a norma é clara a fazer a referência aí no caso dos restaurantes de Salvador. Por isso que a gente está fixando aí em Salvador que são apenas as 2 horas de intervalo. Então a gente não pode Para usar. você saber na sua região, é só você procurar aí o sindicato da sua área e ver se pode ou se não pode. Se o sindicato disser que pode, ou reduzir o intervalo ou aumentar, talvez você encontre um problema na justiça, porque isso aí pode ser declarado inconstitucional, mas não vamos entrar nisso agora, que é regra geral. Perfeito. E assim, é importante você comentar sobre essas questões relativas a acordos coletivos, né, as convenções coletivas, que nós vamos tratar disso em um Em momento alguma live aí. oportuno, em alguma live. Podia ser Porque amanhã, não? podemos fazer essa live Pronto, então amanhã. amanhã. Já anota aí, por favor, que aí a gente vai dar algumas dicas, né? Então, por exemplo, você vai montar Isso. um negócio, primeira, uma das primeiras coisas que você vai fazer é saber naquele nicho de mercado que você escolheu para montar se já existe uma convenção coletiva ou não. Mas isso a gente vai falar amanhã. Amanhã. E aí, Bárbara, eu também lembro aqui de outras atividades, né? Por exemplo, atividade de docência. Às vezes você tem um professor, um instrutor que está trabalhando 40 horas, o contrato dele, ele não pode trabalhar de manhã e à noite, por exemplo, e ficar à tarde livre em casa. Edmundo, eu sei que você trabalha em alguma instituição que dá aula, não é isso? Isso. Como é que vocês montam isso aí? A gente tem que cumprir rigorosamente o que está na legislação. Ou trabalha manhã e tarde, ou tarde e noite. Aí você E já quando monta a escala já assim. tem que montar a escala assim. E aí é até bom você comentar isso, porque uma das coisas que às vezes acontece é se o professor trabalhou num dia, manhã, tarde e noite. No outro dia tem que haver a preocupação para a entrada, porque aí vai para o intervalo interjornada. Aí queria que você Interjornadas. falasse um pouquinho disso, né? Porque às vezes, ontem a gente estava falando de horas extras. E Foi. a gente falou dessa questão dos limites, de em algum momento precisar ficar mais, que o grande cuidado que o empresário precisa ter, o gestor, é pagar essas horas. Mas aí vamos lá, o rapaz está saindo tarde da sua empresa, naquele dia. Está saindo lá pelas 10h30, 11 da noite. No outro dia, ele não pode retornar no horário dele convencional. Se essa conta, como é que faz essa conta? Explica aí para gente. Saiu 10 da noite. Conta 11 horas, ele só pode retornar 11 horas depois. 11 Se horas e um voltar, minuto, né? é,
Vem cá, quanto é 10 mais 11? 10, eu não 10, sei fazer essas contas de cabeça, não, gente. Eu fiz direito pronto. por isso. 10 horas ele está saindo, então 12 horas seria as 10 horas, né? Aí menos um, Isso. 9 horas seria o horário que ele pode voltar. Ele Às poderia 9h01. retornar. 9 e 1. E aí, se ele retorna antes, ele retorna às 7, a empresa, além de pagar aquelas horas extras, vai Uhum. pagar a violação do intervalo interjornada, que paga como se fosse hora extra. Nesse caso, paga como se fosse hora extra. Entendi. A violação seria aquela diferença das 11 horas, para ficar A claro para as diferença. pessoas? Então Violação vamos é a lá. diferença. Vamos lá. Eu vou me colocar no lugar agora de colaborador, né? Eu Sim, precisava cumprir 11 horas de intervalo na minha residência. Mas por algum sim. motivo, eu acabei só cumprindo 8 horas de intervalo. Aí essas 3 horas, eles terão que ser remuneradas como horas extras, que são as 3 horas da violação desse intervalo das 11. Exato. É Será que a pago gente conseguiu como ser se fosse hora extra. Será que a gente conseguiu ser claro? O pessoal aí que estiver acompanhando pode comentar que a gente volta, né? Porque eu sei que aí nesse momento entra uma questão da continha, mas o Não, tem número. muito advogado que se confunde com isso. Tem muito Isso. advogado que se confunde com isso. E Tem eu que acho que pagar, é mas tem o assim, OJ, viu, galera? OJ do TST, que fala isso. tá? E aí o que eu acho que é interessante é a gente sempre lembrar desse número cabalístico, né? 11 horas. 11. Então, Inter 11. Inter 11. Bateu o ponto para ir para casa, tem que somar mais 11 horas para poder, a partir daí, conseguir bater o ponto de retorno. Eu acho que Olha, fica mas claro assim. olha esse negócio de bater ponto. Porque lembra do que a gente falou ontem? Ah, sim. Bater Verdade, ponto, tem que estar assinar. aliado com o documento sempre. Eu sempre Exato, levantar a mão aqui para vocês lembrarem disso. exato. Bater ponto, assinar o Voltar, controle, retornar de fato retornar para de o fato. trabalho. E É, aí é o que mais tem, né? Empresa exato. que segura para o empregado e fala, ó, só bata seu ponto daqui a 11 horas ou daqui Que, a é, tantos minutos. que aí está incorrendo no erro gestor que faz isso, no mesmo erro que nós comentamos ontem na live de horas extras, que é a história do só pode duas, vou deixar ele duas por dentro, boto ele para ir no Isso. relógio de ponto ou para marcar na Bate, folha, volta. bate, volta e continua trabalhando. Não façam isso. É melhor, pelo que a doutora Bárbara ontem até evidenciou aqui, de que você continue com a jornada, se ela é estritamente necessária, é algo que é inadiável, pague para que você não tenha problema depois. E não faça disso uma prática do dia a dia, porque administrativamente você pode sofrer uma sanção aí através de uma fiscalização, que a doutora Bárbara falou também ontem. Tá vendo? Estou afiado com suas Craque, informações. tá craque, porque eu te expliquei que existem duas, né, questões aí, a questão Exato. da esfera administrativa, que é a da Secretaria do Emprego, que vai lá, do auditor fiscal, que vai lá te fiscalizar e pode lhe aplicar uma multa, e da justiça. A gente não quer que você sofra por nenhum dos dois. Exato. E aí, Bárbara, voltando agora para o dentro, que é a intrajornada, que é dentro da jornada, aquele famoso intervalo de pausa, o Só famoso. Pois não, uma pode coisa que falar. eu não falei. Intrajornada acima de seu carga horária. Lembra que eu falei que tem várias cargas horárias, várias durações de trabalho, né? Então, aqui é a duração de trabalho que é acima de 6 horas. O empregado tem direito a gozar de 1 hora no mínimo e no máximo 2. Perfeito. Abaixo de 6 horas, porque tem jornada que vai até 6 horas de trabalho, né? Aham. 15 minutos, se for acima de 4 horas. Abaixo de 4 horas, nada. Então, é de 0 a 4, nada, não precisa de intervalo, não precisa Leva conceder direto. intervalo. De 4 a 6, vai ter que conceder 15 minutos. Uhum. E de 6 a 8, no mínimo 1 hora, no máximo 2. Pronto. Ainda nessa fase da conceituação da intrajornada. Quando é que pode ser concedida? Vou dar um exemplo. Tem um prazo, um limite mínimo ou máximo? E aí eu vou tentar ser mais específico, principalmente para a nossa audiência que está nos acompanhando. Eu começo a trabalhar às 8. A partir de que momento a empresa pode dizer
vá tirar o seu horário de descanso. Não tem um limite certo na legislação. O que não pode é ser no início ou no final. Perfeito. Certo? O Então, ideal é que seja no meio. Agora, o que o empregado e o empregador precisam ter em mente é o seguinte: o intervalo ele é uma medida de saúde, de higiene e uma medida econômica também, porque é um intervalo que vai fazer com que o empregado volte com mais gás. mais É uma produtivo. medida de produtividade, entende? Então, Perfeito. assim, o ideal é que seja num período aí no meio do caminho para fazer com que esse empregado retorne com mais eficiência para o trabalho. Perfeito. Eu costumo, assim, eu tenho um mantrazinho pessoal quando eu estou gerindo equipe ou quando eu estou na área de recursos humanos orientando, eu sempre gosto de trabalhar a partir de 2 horas e com limite máximo de 6 horas, uma jornada de 8. Vamos lá, a pessoa começou às 8, eu acho que é o adequado, que você só vai liberar ela para um almoço, por exemplo, a partir das 11. Sim. Se você tem condição de levar até meio-dia, melhor. E também não extrapole, né? De 8. Aí ele vai 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aí você vai liberar ele para almoçar, por exemplo, 2 da tarde já, a pessoa que entrou 8. Para ele A tirar pessoa vai uma morrendo, hora. desmaiando. É isso. Aí, assim, não, como você fala, a questão da produtividade. Essas 14 horas eu levo assim no limite do limite. Vamos dizer que tem uma apresentação, que precisa preparar um material, que não ficou pronto, alguma coisa assim. Mas, assim, o que é recomendável é que você tenha uma jornada de 8, que mais ou menos ali no meio, entre 4 e 5 horas, você dê uma pausa, né? O que é mais interessante. Porque como a gente vem falando, né, Bárbara, a questão de jornada excessiva, pausa de intervalo, férias, que a gente vai falar em outro momento, elas são medidas que existem para esse equilíbrio, né? Porque o colaborador não é máquina. Exato. O colaborador não é máquina e o empregador, o líder, o gestor, ele quer produtividade. Exato. E uma pessoa descansada produz muito mais, erra muito menos, sofre muito menos acidente. É aquela mesma questão que a gente falou ontem das horas extras, né? Uma pessoa sobrecarregada, ela tende a cometer mais erros, ela tende a sofrer mais acidentes, causar mais acidentes. Então, por uma questão de saúde, principalmente, e produtividade também, o ideal é você fornecer o intervalo direitinho, né? De 1 hora, não fazer muita hora extra, não fazer hora extra o tempo todo, né? Ok. E aí, assim, agora eu vou fazer um contraponto. É um contraponto mais... contrapontos. É um contraponto mais das dificuldades que eu enfrento quando eu estou liderando pessoas. E isso ocorre... Ou seja, o assim, tempo todo, né? Porque você sempre lidera pessoas. Ou seja, quando esse intervalo intra-jornada, novamente falando, o intervalo dentro da jornada, o intervalo do descanso, que ele é de 1 hora, por exemplo, que é o mínimo, né, que você estabeleceu aí, que você disse que a legislação traz, quando as pessoas elas não cumprem esse mínimo de 1 hora. E aí eu vou lhe dizer assim, alguns itens que normalmente eu observo no dia a dia da gestão. Às vezes a pessoa almoça perto, ou almoça dentro do próprio site. E assim, nós não temos muito aquela questão da precisão britânica de horário, né? Então, para o brasileiro, normalmente 12h58 é a mesma coisa que 13. A gente normalmente costuma até arredondar, né? 5 minutos, tal. Mas eu já me deparei várias vezes com isso, com problemas em relação a quando você vai pegar o espelho de ponto de um mês do colaborador, vários dias assim, bater o ponto 3 minutos antes, 7 minutos antes de completar essa 1 hora. Nesse caso, quando isso ocorre, qual o procedimento legal para as empresas, para os gestores adotarem? Eu falo assim, não para corrigir o colaborador, eu falo para fins de reflexo de remuneração. Não cumpriu essa 1 hora, cumpriu menos do que 1 hora, isso deve ser remunerado de alguma forma diferente? Entendi. Deve. Até a reforma trabalhista, até 11 de novembro de 2017, quando veio a famosa reforma trabalhista,
a violação até de minutos do intervalo entre a jornada gerava o pagamento da hora integral, como se fosse hora extra. Entendi. Tá? Até lá. Agora, o que a CLT fala? Violou, você vai pagar os minutos que não foram gozados, né? Então, se você violou 5 minutos, você vai pagar 5 minutos com adicional de 50%, mas aí essa verba vai ter natureza indenizatória. Entendi. Não vai ser mais, porque a hora extra ela tem natureza salarial e ela gera várias repercussões. Sim. Isso faz uma diferença incrível no cálculo de um processo, o reconhecimento da natureza salarial ou indenizatória de uma parcela. E aí o legislador tomou esse cuidado de conferir expressamente a natureza indenizatória para a violação do intervalo intrajornada após a reforma. O legislador que eu falo da reformista, tá? Tem juiz que entende que essa norma nova, a reforma, essa nova redação da lei é inconstitucional e aplica a regra antiga. Tá? Mas o que a legislação fala hoje é isso. O ideal é que você indenize mesmo lá o período com adicional de 50%. Lembrando, tá? É com adicional de 50%. Perfeito. E aí, assim, eu queria que você falasse também sobre essa questão de pré-assinalação. Pronto. Qual que é a sua visão isso que eu ia falar. Porque na minha visão de advogada, eu acho que todas as empresas eram para fazer um cartão de ponto com a jornada pré-assinalada. Porque grande parte do judiciário acolhe a pré-assinalação. Então, o funcionário tem lá todos os dias já o horáriozinho do intervalo pré-assinalado, ele chega lá no final do mês, assina o cartão, não fica muita dor de cabeça, não fica fila no ponto, entendeu? Porque sites grandes devem ter, né? Plantas grandes devem ter muita fila no cartão de ponto na saída e na entrada do intervalo. Então, isso evitaria isso. Então, já está lá o horário todo pré-assinaladinho de 1 hora. E no final do mês, obviamente, o funcionário assina a folha de ponto e acabou. Não resolve dessa forma? Olha, eu já tenho uma outra visão quanto gestor. Eu acho que assim, que tem os dois olhares, né? Se de um lado a pré-assinalação ela vai nos ajudar a ter mais ou menos esse intervalo marcado, do outro, eu acho que para a gestão de horário, que eu acho que hoje é um dos grandes desafios, não só para a extensão de jornada, mas também para o efetivo cumprimento da jornada contratada. Eu não gosto muito dessa alternativa, tá? Assim, você não gosta, né? Não gosto. Eu, enquanto gestor, eu prefiro trabalhar aí mais na questão da conscientização, e também da orientação dos colaboradores, em determinados casos, até utilizando aí as medidas e sanções administrativas que você comentou ontem, educativas, de educação, né? Porque eu vejo na liderança de equipes também o outro lado. O negócio ele é muito dinâmico, hoje as coisas são muito dinâmicas, então às vezes você vai conseguir sair meio-dia, às vezes você vai conseguir só sair às 12h30, às 12h40, às 13 horas. Então, esse dinamismo eu acho que atrapalha um pouco essa pré-assinalação e também o cumprimento da outra parte, né? Do outro lado do contrato, que é o lado dos colaboradores. Porque às vezes a gente tem alguns colaboradores que procrastinam a questão da jornada, não são lá tão efetivos, tem uma dificuldade maior de concentração, de cumprimento das suas obrigações. Então, essas coisas que são assim já previamente marcadas, como a gente ontem estava falando daquela jornada por exceção, eu não sou muito favorável, não gosto, não. Ok? Tô vendo essa... Ok. Então, para você, não vale a pena. Não, Lorena está aí perguntando alguma coisa. Você conseguiu pegar a questão da Lorena? Tá usando os óculos, né, Júlio? Eu vou confessar que, como eu sou homem, eu não tenho uma multiplicidade de tarefas tão elevada quanto você, que é mulher, que consegue fazer 10 coisas várias coisas ao mesmo tempo. Então, rapidinho, só para a gente fechar a questão aí da sua ideia de gestão. Para você, trocando aí miúdos,
Se tiver lá pré-assinalação, o cara não vai voltar com 1 hora. Se Não. tiver pré-assinalado 1 hora, ele não volta. Não. Ele vai dar o migué, como a gente fala aqui na Bahia. Exatamente. Não é e regra. vai ficar 1 hora e meia, vai ficar 1 hora e 20, porque já 1 vai hora falar e para escalar o 10. intervalo de uma. Exatamente. Eu não gosto, assim, sinceramente, eu gosto muito do ponto eletrônico, sabe? Que eu acho que eu gosto da realidade dos fatos. E, obviamente, faço e incentivo bastante e cobro das minhas equipes que, se fez a jornada adicional, marque a jornada adicional. Mas as marcações, elas são hoje, a gente tem até esses relógios mais novos, a gente tem essas marcações aí, até você coloca o dedinho lá e pela sua impressão digital você consegue identificar que é a pessoa. Então, assim, porque sempre eu já me deparei assim com algumas controvérsias em relação a essas questões relativas à jornada. Por exemplo, contar um caso aqui, em uma indústria eu já peguei colaborador batendo o ponto por outro, quando era no cartão com chip. Isso sempre acontece. Você está vendo? Isso não deveria, né? Não, é porque ele foi aqui no banheiro e aí me pediu, enquanto ele troca de roupa, empresa que tem vestiário, né, para você se higienizar, trocar de roupa no final principalmente indústria, né? Sim. Já peguei algumas vezes, já tive problemas com relação a isso. Então, assim, eu gosto muito do relógio de ponto, esse que está homologado, eu acho que ele, para a gestão de grandes empresas, ele é benéfico. E para o microempreendedor, para aquele que tem o público e uma quantidade de funcionários menor, como você falou ontem, né? Os cuidados aí na questão de assinatura de ponto, a gente não ter essa questão da repetição dos horários britânicos. Então, é algo que a gente precisa trabalhar. Isso. Então, Bárbara, agora eu ia falar uma coisa que acabei esquecendo, porque minha câmera aqui do YouTube quebrou, eu tive que consertar rapidinho aqui, gente. Nós estamos ao vivo, tanto no Instagram, como no YouTube, como no Facebook. A live simultânea aqui. Mas sobre essa questão do intervalo intra-jornada, que é importante dizer o seguinte, que durante o período do intervalo intra-jornada, quando o meu cliente chega lá no escritório, eu pergunto para ele, vem cá, você tirava intervalo para almoço? Aí ele fala, tirava, doutora. Aí eu sempre faço essa pergunta, sempre. Se tiver cliente meu aqui, vai saber que eu fiz essa pergunta. Você botava as pernas para cima e ficava sem fazer nada durante o seu intervalo? Não. Sempre me chamavam. Sempre eu tinha que fazer alguma coisa. Eu tinha que não fazer não sei o quê. Eu tinha que fazer não sei o quê. Então ele não gozava do intervalo intra-jornada. Perfeito. Tem que estar com as pernas para cima, sem fazer nada, ou fazendo o que ele quiser fazer, mas sem trabalhar. Esse é um ponto bastante interessante que você comentou. Você sabe que ocorre muito em grandes escritórios, em sites administrativos, e principalmente em quem almoça no ambiente de trabalho, ou numa copa, ou num restaurante próximo, a pessoa vai bateu o ponto ou assinou o ponto e ela sai para fazer a refeição. Só que ela não gasta aquela 1 hora. E ela chega e ela vai querer usar o computador da empresa. Ela está lá logada. E aí ela está ali no e-mail, né? E está respondendo alguma coisa, adiantando algum trabalho. Isso realmente é um ponto crítico que a gente deve estar observando para que os gestores se preocupem com isso, porque, como você está falando, isso pode caracterizar que ele não está efetivamente gozando desse descanso, não é isso? Caracteriza a violação. Caracteriza a violação. Tem muita gente que come, trabalhando. Muita gente por aí, tá? Meta surreal para cumprir. Você aí que é gestor, se ligue nisso. Metas surreais para cumprir. A pessoa se sente culpada em tirar o intervalo e tá lá. Tá sentado, tá comendo. Você não comeu? Não comi, mas comi trabalhando. Entendeu? Ou no máximo tira 10 minutinhos, vai lá, come trabalhando, come correndo e volta. Entendeu? Então, esses 10 minutos, essa 1 hora, no mínimo 1 hora, tem que ser para ele. Respeitado. Inclusive, com direito à desconexão.
sem ficar respondendo mensagem de texto, WhatsApp de grupo, sem ficar respondendo ligação, atendendo ligação de chefe. Porque chefe e grupo adora, né? Invadir o Exato. tempo do funcionário com mensagem de texto, com ligação. Não pode, com nada, com zero. Deixa o cara descansar, esfriar a mente dele. Então, Bárbara, foi até bom que a gente até vai atualizando aqui os nossos conteúdos, né? Em algum momento a gente vai fazer uma live aí para falar sobre essas novas tecnologias, né? Que hoje praticamente dominam. Há um tempo atrás era e-mail, hoje o WhatsApp é muito utilizado, né? Telegram, WhatsApp e assim, os grupos de trabalho, né? Então, assim, uma dica para o gestor é que durante esse horário de intervalo, principalmente as empresas que têm aquele horário já tradicional, né, que é aquela pausa de 12 às 13 ou de 12 às 14, que evitem ao máximo colocar mensagens de trabalho ali, utilizar aquela ferramenta nesse período, né? Porque isso pode se É, voltar como uma prova, não? pô, claro, Então, eu claro. acho que é super importante aí que as pessoas se atentem para isso, porque às vezes acham que elas mesmas, às vezes, não têm a disciplina, né? Porque aí entra muito a questão da disciplina pessoal de ter esse horário de parar, de desconectar, e ela acaba aí fazendo com que o colaborador também não tenha. E é isso exatamente nesse momento em que há o descumprimento, e eu acho que é um ponto importante para as pessoas que estão aí no dia a dia, porque o WhatsApp ele está tão integrado à rotina diária, aos afazeres, que a pessoa acha que a qualquer momento pode estar enviando mensagem, respondendo mensagem, que teoricamente ela está em pausa. Mas se ela responde, ela então estaria desconfigurando um pouco essa, é, essa forma Rebola, figurativa, como você falou, aí, de rebola é colocar dela, as pernas as pra pernas para cima. cima. Exato. Porque uma coisa que eu tive que adequar na minha linguagem é isso, a forma de explicar o que eu quero dizer, entendeu? E eu aperto Entendi. muito eles para conseguir extrair a verdade. Então eu falo, fica com a perna para cima, se fazer nada, fico, doutor. Então pronto. Vai fazer o que quiser na hora do seu intervalo, eu faço, doutor. Então pronto. Entendeu? Mesma coisa, ó, vou embora, saio do trabalho e continuo lá, ó, respondendo mensagem de WhatsApp, continuo respondendo e-mail. Eu tenho clientes ou ganhações que eles levavam o notebook para casa Sim, para continuar gerindo a equipe de longe, porque eles trabalhavam com logística. Esse pessoal que trabalha com logística, gente, é pauleira, eles não têm descanso. É o tempo inteiro problema com carga, o tempo inteiro problema com descarga, atendendo ligação e emitindo nota e isso e aquilo. Então, eu ganhei a hora extra desse período que eles estavam fora, entendeu? Que eles efetivamente estavam trabalhando durante o intervalo interjornadas. Eles iam para casa, ficavam de casa trabalhando remotamente. Então, aí a gente conseguiu ganhar essas horas extras, entendeu? perfeito. É um outro cuidado também que eu sempre costumo adotar e vejo, principalmente eu acho que o notebook um grande vilão, né? Quando o colaborador leva para casa, assim, vai no domingo que ele está ali, que já não aguenta mais ver o Faustão, ele vai e pega e diz assim, não, eu vou tirar agora para adiantar alguma coisinha. E aí, quando você chega na segunda, você vê um monte de e-mail do colaborador, domingo à noite, domingo Eu à fazia tarde. isso. Exato. Olha, primeira coisa, eu só mandava e-mail depois de fazer tudo. Eu respondia todos os e-mails de manhã, passava o dia respondendo e-mail, mas alguns e-mails que eu tinha que enviar, eu só enviava no finalzão da jornada, para dizer, ó, oh, tô aqui, tô trabalhando. Eu fazia isso, gente, na época que eu trabalhava como funcionária. Eu queria dizer para as pessoas aqui, ó, fiquei até 10. Eu sabia que eu não ia receber hora extra. Eu sabia que eu não ia processar a empresa, mas eu queria dizer que eu sou tão eficiente que eu fiquei lá até tarde. Entendeu? Acontece. Exato. Que acontece muito, né? Que vai muito daquela linha de que algumas pessoas e alguns gestores, pessoas muito em função do status que está colocado, elas confundem, né? Tempo de permanência, tempo de dedicação com a efetividade, com produtividade e com alcance de resultado. O que uma coisa não tem nada a ver com outra, mas isso a gente vai em algum momento comentar aí sobre
as questões das diferenças culturais, dos comportamentos, né? Que hoje eles são muito recorrentes aí no ambiente de trabalho. E eu acho que isso também dá um tema para uma live. Então, Bárbara, estamos Qual chegando é o aí tema que eu estou anotando aqui? Esse tema aí das questões relativas à cultura, né? Cultura do ambiente, cultura Cultura. da organização, cultura do local de trabalho, onde aquela empresa está inserida. Então, eu acho que para hoje, para aquilo que a gente se propôs aqui de intervalo intra e interjornada, a gente conseguiu aí avançar bastante em conteúdo. Espero que vocês tenham gostado aí. Gabi falou aqui, ó, controle de carga horária de equipe na era de home office. Queria saber muito sobre isso, ferramentas, parará. A gente falou sobre isso ontem. Mas, basicamente, se você controla a jornada do funcionário, pode ser login, logout, pode ser por WhatsApp, pode ser por essa ferramenta aí que você falou que eu não conheço. Não sei se você conhece, Edmundo, porque eu sei que você não é cego, não enxerga. VSTS da Microsoft, não conheço. Essa especificamente eu não conheço, mas qualquer ferramenta que controle a jornada é válida, mas aí vai fazer com que o empregador tenha a obrigação de pagar horas extras. Se exceder a jornada. Se exceder a jornada. Exato. Se eu controlo a jornada, eu vou pagar o que excede. Isso no caso do home office. Eu controlo a jornada, eu pago hora extra. Se eu não controlo a jornada, aí eu não preciso pagar hora extra. Tá. Entendeu? É muito importante, até você que está anotando aí, em tempos de pandemia, né? A gente falar um pouco sobre essas questões relativas ao trabalho em home office, né? Porque transformou aí como uma prática por uma necessidade e muita gente não vai voltar ao normal. Muita gente não vai voltar ao normal. Eu mesma já decidi que eu não vou. Grandes escritórios, grandes empresas, elas estão praticamente acabando com os escritórios, principalmente os corporativos, né? Eu sempre tenho uma reflexão. Corporativo sempre está distante do negócio. Por que o corporativo não ser à distância, se ele já vive à distância? É muito difícil você ter um corporativo que funcione dentro de uma fábrica, dentro de um site, dentro de um local. Então, se as pessoas já se comunicam através das ferramentas, qual sentido faz, às vezes, você juntar todos num site em uma determinada cidade para ali chamar de corporativo? Então, efetivamente, as relações de trabalho elas vão estar completamente modificadas nesse período de pós-pandemia, que infelizmente a gente ainda não está nesse período, né? Mas assim que chegar, com certeza. E eu tenho certeza também, Bárbara, que virão muitas questões para serem discutidas na Justiça do Trabalho e talvez até algumas jurisprudências elas irão começar a aparecer aí a partir dos próximos 6 meses, 1 ano, né? Que é quando já tem esse período. Isso. Mas achei muito chique você falando jurisprudência, viu? Vou precisar me controlar, porque senão daqui a pouco serão 2 falando juridiquês. Juridiquês. A gente tem que, baixa, meu povo, essa linguagem que não pode não. Tá bom? Então, Bárbara, nós vamos ficando hoje por aqui. Sim, senhor. E amanhã nós vamos conversar sobre acordo coletivo, convenção coletiva. E assim, teremos cases interessantíssimos. Metade dos meus cabelos brancos, com certeza, vem dessas questões relativas... Eu já tive cada pau com o sindicato, você não entendeu. A esse momento, que é um momento doloroso aí para quem está à frente dessas negociações. Mas tá bom, mas também é um momento de muito aprendizado. Nós agradecemos muito a participação de vocês hoje e aguardamos amanhã às 19 horas em ponto para a gente continuar esse nosso bate-papo, tá bom? Bárbara, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.